Fala galera da faixa, está começando mais um Rola Bola. O nosso convidado de hoje é o André Rizek, uma das grandes referências do jornalismo esportivo hoje em dia. Estamos aqui no Sport TV, fomos muito bem recebidos e vamos conhecer um pouquinho mais sobre a carreira desse grande profissional. Rizek, muito obrigado por receber a gente aqui e conte um pouquinho mais aí sobre a sua carreira, como tudo começou, como está hoje e o que você planeja para o futuro. Bom, eu fiz PUC em São Paulo, entrei na faculdade em 93 e eu não imaginava trabalhando com esportes. Sempre gostei muito de esporte, mas eu tinha um preconceito, assim, jornalismo esportivo, eu olhava as pessoas que trabalhavam com isso e eu me achava superior a isso. Então eu falava, eu quero trabalhar com cultura, quero ser um intelectual da imprensa. Fazer... Esporte é muito segmentado, né? E tinha um preconceito muito grande, acho que melhorou muito. E tinha um preconceito muito grande, já até conto um episódio desse preconceito. Aí eu comecei estagiando no Jornal da CUT, passei alguns meses no Jornal da CUT, e até ver que esse mundo não era, apesar de gostar muito de política, de ser até um cara engajado, não era muito a minha área, não era nada de jornalismo que a gente fazia ali, e foi até uma grande decepção para mim com a entidade, né? E eu saí, durou alguns meses eu saí, e eu não trabalhava muito diretamente com o jornalismo, eu vendia purificadores de água Europa, eu ia de casa em casa. Só conhece esse purificador de água Europa, 2 sistemas de filtro com carbonos, até arrumar algo no meio. E aí tinha um curso no estado de São Paulo, que é o curso de focas do Estadão, e que ele selecionava alunos do terceiro e do quarto ano. Eu estava no segundo ano na faculdade nessa época, 94, não podia fazer o curso Estado. Mas eu azucrinei tanto a vida do jornalista Francisco Ornelas, sem conhecê-lo, inclusive. Por isso que hoje, quando tem alguém que me manda 30 e-mails por dia, me liga 8 vezes, eu paro e tento atender, né? respeito, porque foi o meu caso. Eu fiquei mandando carta, não tinha e-mail ainda. Carta, ligava. E eu conhecia uma repórter, que era amiga do meu pai, que conhecia ele, mas não era uma amiga dele. Demorou um tempo, uns 2 meses para me receber. E assim, acho que essa é uma missão que eu acho que repórter tem que ser chato mesmo. Não tem que ter pudor de ser chato, de incomodar os outros. E eu incomodei demais até que ele topou me receber. E ele falou, moleque, você é muito chato. Nunca ninguém me ligou tanto assim. Assim, você vai ficar uma semana sem fazer nada. Você não pode encostar em nada. Só vendo como funciona o caderno de turismo do Estadão. Não pode encostar em nada. E fui muito mal recebido. Eu era o garoto, moleque da faculdade. Quer dizer, ninguém me tratou mal, mas ninguém me deu uma colher de chá, entendeu? Faz um texto aqui. Eu fiquei uma semana sem fazer nada mesmo. Quando acabou o estágio, se despediram de mim. E o Jornal da Tarde funcionava dentro do Grupo Estado, o jornal que está extinto, né? E eu não me dei por vencido, acabou o meu estágio, eu fui num lugar onde trabalhavam muitos estagiários, no JT, que era uma página SP por aí, que era feita só por estagiários, né? No bom e velho, como é que a gente pode fazer um jornal sem pagar nada a ninguém? Contrata um monte de estagiário, e eles fazem uma página de graça, claro que não com a qualidade que deveria ter, mas isso é muito comum, né? Os estagiários, eles entram já para meter a mão na massa mesmo e muitas vezes para suprir a deficiência de mão de obra que há numa área. Não pode reclamar de nada, né? Cara, para mim eu não posso reclamar. Eu acho que isso não é a situação ideal de mercado, né? Você colocar um estagiário para desempenhar a função que um jornalista já formado tem que fazer, economizando dinheiro. Mas foi a maneira como eu arrumei para começar e muita gente começa. Mas é algo habitual, né? Acontece bastante nas empresas. Na Globo menos, a Globo é muito fiscalizada. Uhum. E a Globo não pode se dar alguns luxos de outras empresas, o que é bom, né? Mas tem muito estagiário em qualquer lugar que já chega com mão na massa. Empresas menores, principalmente, né? Empresas menores, principalmente. E no Estadão, aí, beleza, me apresentei, a editora foi com a minha cara, eu conhecia, era colega da filha dela, tinha outros amigos ali trabalhando, e comecei a trabalhar nessa página, de graça. E publiquei 1, 2, 3 matérias de página inteira. Cometi deslizes também, lembro que teve um editor que editou um texto meu com erros gravíssimos de português, falou que eu tinha que procurar outra profissão. É aquela situação que quando tem um problema em internet, em jornal, você fala a culpa do estagiário. Não, mas foi mesmo. Ele me mostrou alguns erros de português, eu estava tão tenso, era erros que eu não cometia habitualmente. E aí essa página, eu estava lá trabalhando nela, ela fechou e parece que estavam gostando do meu trabalho, pintou uma vaga remunerada como estagiário, já remunerado de esportes. Eu lembro que eu tive uma crise de choro, assim, não quero trabalhar em esportes, não quero trabalhar em esportes. Eu vi os meus futuros colegas e não queria ser igual a eles e tal. E eu lembro que o cargo pagava na época 143 URVs. Já era mais do que eu ganhava vendendo purificadores de água Europa, já dava para
pagar a cervejinha, levar a namorada no cinema. E eu fui trabalhar em esportes. E assim, era um mero preconceito meu, porque em 8 dias, sei lá, em uma semana eu já estava totalmente ambientado. Eu nasci para fazer isso. Eu adoro trabalhar com esportes. Já saí do esporte, já fui editor da Playboy, já fui repórter da Veja, mas sempre com muita saudade de voltar para trabalhar. Sempre esperando voltar pro esporte. Na Playboy, confesso que eu poderia ter ficado mais um tempinho aqui, mas eu gosto muito de Inclusive, trabalhar. o Juan passou ali na frente da Playboy e ficou animado, o Juan, aí da faculdade. Hoje, infelizmente, a Playboy está à beira da extinção, mas na época era uma revista muito grande. Trabalhei na época das tiragens de mais de 1 milhão, né? Tiazinha, Feiticeira. É mais jovem, né? Fiz Ideal muita de todo matéria jovem. de sexo, assim, né? Pouca gente sabe dessa faceta da minha carreira. Fui Google Boy por um dia, trabalhei em sex shop anônimo por 8 dias, Encontro Nacional dos Swingers e outras maluquices. A primeira mão, o pessoal da faixa tá sabendo aí do não, Rizek. já contei isso algumas vezes, mas foi um período da... Bom, enfim, e comecei a trabalhar com esportes e fui... E as chances foram pintando. Eu lembro que tinha um repórter que cobriu o Corinthians, que era o Arthur Almeida. Ele cobria para Estadão e JT. Um dia ele não pôde fazer um jogo do Corinthians e me chamaram para fazer no Parque São Jorge, um jogo que foi 3-0 para o Corinthians, se não me engano, contra o Mojimirim. O Marques fez 3 gols. E aí eu conhecia, dominava bem o assunto, fui fazer a matéria no susto, os editores gostaram, geralmente é assim. Os editores gostaram da matéria lá, e aí fui ficando e passei de estagiário a titular da cobertura do Corinthians em um dia, por causa de uma matéria, de jogo. Ou seja, até agora, nada na sua vida foi programado, né? Nada. Minha carreira nada foi programado mesmo, nada. E se eu te contar, não sei se você já quer saber agora como é que continua a minha carreira, nada foi programado. E tinha um preconceito muito grande. Eu lembro que tinha uma jornalista lá, Alexandra Forbes, linda, era a mais gata da redação, assim, era meu socialite, fazia coluna social com o Luciano Huck. E ela foi dar uma festa de aniversário, ela colocou um cartaz enorme na redação, assim, todos convidados, menos a borracharia do esporte. As pessoas tinham meio que preconceito. O preconceito que você tinha antes de entrar. Isso, exatamente. Minha família tinha também e tal. E um cara que me ajudou muito a me espelhar e ver que você podia fazer um trabalho de excelência no esporte é o Juca Kfouri. Sempre me espelhei muito no Juca. Uma vez eu tive uma matéria minha elogiada no JP pelo Juca no Cartão Verde, foi o grande troféu, assim. Então foi assim que eu comecei. E aí rapidamente eu estava fazendo seleção brasileira, muito jovem, já cobri Copa América de 97, eu tinha 22 anos, fui cobrir seleção brasileira pelo JP, mas eu comecei assim. Jornalista bom fala sem precisar da pergunta, né? Já respondeu 2 perguntas sem eu nem fazer. Então já vou pular aqui para o que seria a terceira. Para você, o que caracteriza um profissional criativo, que sempre está inovando e tem um pensamento de fazer coisas novas? O que caracteriza esse profissional? É o cara que... Primeiro que esse profissional é o cara que vale ouro hoje no mercado, né? É o diferencial. O cara que está pensando em fazer as coisas diferentes. É o cara que te arruma soluções. Você está habituado a fazer aquela coisa do jeito todo dia que você faz, né, na sua rotina. Você acaba virando até mecânico em algumas coisas. Eu acho que o cara criativo é o cara que te traz soluções diferentes para o que você às vezes nem sabia que existia uma solução simples, mas diferente. Né? O cara que te dá uma ideia. Hoje, por exemplo, a gente tá falando aqui um dia depois da vitória do Flamengo sobre o Vasco, quando o Alexandre pega o guarda-chuva e sai comemorando. Eu tenho aqui um jovem jornalista, João Goulart, que falou, poxa, essa é uma cena do filme Dançando na Chuva, com Jim Carrey. Poxa, essa é uma ideia criativa. A gente estava acompanhando aqui, inclusive. Essa é uma ideia criativa, né? Todo mundo já viu o gol, todo mundo já sabe que o gol foi debaixo de chuva. Exatamente. Essa é uma ideia criativa, não vai mudar o mundo, não é um furo de reportagem, mas é uma solução muito criativa de você embalar um produto que todo mundo já viu das mais variadas formas de um jeito diferente. Fazer 12 horas depois. O telespectador pensar algo diferente do que pensou quando viu o gol ao vivo ou quando viu o gol em outra emissora, no caso. É isso aí. Essa é uma solução criativa. Em vez de mostrar o problema, mostrar a solução, né? O problema a gente tem bastante, eu quero entrar com as soluções. E o Redação tem que sempre buscar soluções criativas, porque é um formato que já está no ar há 6 anos, com o mesmo apresentador, a mesma equipe. A gente tem que se policiar o tempo inteiro para não tornar algo... a fazer as coisas diferentes. Sim. Erra-se muito buscando a criatividade, mas errar buscando algo novo é algo que para mim não tem problema. Inclusive vocês, eu acompanho a redação, logicamente, vocês fizeram uma vinheta para quando vocês erram, né? Exatamente. Que eu achei muito interessante isso. Porque achei importante, jornalista, a gente está ao vivo. Né? Cometemos erros como qualquer pessoa comete no exercício ali do seu trabalho ao vivo.
E aí eu acho que você humaniza um pouco, você mostra pro público, pô, a gente erra pra caramba, vamos admitir que a gente erra. Exatamente. Né? E que a gente tem vergonha dos nossos erros também, não é errou. Então a vinheta foi criada para isso. Inclusive, o jornalista esportivo adora reclamar que os técnicos não assumem erros, os jogadores também não assumem erros, então tem que assumir. Cara, tem muitos jornalistas que não admitem erro. Ele publica um negócio errado, uma informação errada, e ele não se retrata. E eu acho que o público hoje em dia, com a internet, ele é muito inteligente, ele cobra a gente. Muitas vezes, eu acho que o jornalista tem que ter a humildade de saber que quando você está falando de um clube, Vasco, Flamengo, por mais que você seja o cara mais bem antenado do mundo, tipo o PVC, por exemplo, que sabe até a formação tática do time reserva no coletivo de quinta-feira, o torcedor do clube sabe mais que você. O torcedor fanático do clube, Sim. ele lê aqueles sites Fogão.net, Até porque um torcedor ele prioriza o clube dele, né? Exato. E você não pode. Ele sabe quem espirrou, quem tá gripado, ele sabe a altura exata do jogador, ele é um tarado, um maluco pelo clube dele. E é normal que ele saiba mais do que você. Acho que é uma bobagem você, quando comete erro de informação, esconder. Acho que você ganha ponto com o seu público, seu leitor, seu telespectador, quando você transforma o seu erro em notícia. Já tive erros crassos na minha carreira, dos quais eu me envergonho, porque você vê ali estampado no jornal um erro de informação, eu acho que é uma vergonha. Mas resta ao jornalista tratar esse erro como notícia no dia seguinte. Você mostra para o seu leitor, para o seu público, eu errei por isso, e você tenta avançar naquela notícia da qual você foi tão mal na véspera. Verdade. E quem é um profissional que te inspirou no início de carreira? Eu acho que o Juca Kfouri me inspirou muito. Eu senti uma grande admiração pelo Juca, porque era um cara que ia além do futebol, e como eu sempre tive uma ânsia de ser jornalista investigativo, de ser repórter, de fazer denúncia, o Juca representava isso para mim também, porque ele foi diretor da Placar na época da máfia do apito, uma grande denúncia nos anos 80. Então acho que o Juca Kfouri dá para dizer que foi assim, um grande espelho para mim. Para você, o que um jovem que está começando, como a gente agora, fazendo o primeiro período de comunicação, o que um jovem que está começando nessa área tem que pensar e buscar para ter sucesso? Cara, o que eu acho hoje no esporte, bom, quando eu comecei, eu sempre sonhei em trabalhar com jornal. Nunca pensei em ir para a TV, foi um acaso. Eu fiz uma matéria na Veja, da máfia do apito, essa matéria chamou a atenção da TV, a TV me chamou para falar sobre ela, e por causa dela eu vim parar na televisão. Mas eu nunca até então tinha sonhado em trabalhar com TV. Você tinha medo de trabalhar na frente das câmeras? Não, medo. Eu não me identificava mesmo com aquilo. Eu gosto de escrever, sempre gostei de escrever, de ser repórter, de estar na rua, ficar num estúdio apresentando, era algo que eu não sonhava para minha vida. Eu sempre quis ser repórter mesmo, que é a função que eu desempenhei na maior parte da minha carreira. Até me enrolei aqui a pergunta. Então, sobre ser repórter. Hoje, o que eu noto, assim, que a galera que cursa jornalismo, eles têm um sonho, que às vezes é um sonho meio deturpado quando pensam em trabalhar com esporte. Quero ser o novo PVC. E falo do PVC porque é meu grande amigo, meu irmão, assim, trabalhamos juntos muitos anos. E é uma bobagem resumir o PVC é uma enciclopédia, é um cara que sabe estatística. O PVC é um senhor repórter. Sim. Ele acorda de manhã e liga para todos os técnicos do Brasil que você possa imaginar. Ele apura, ele está atrás, ele busca documento. É uma bobagem resumir um jornalista a alguém que tem conhecimento do jogo. Até porque cada vez mais tem jogador que está sendo contratado para dar opinião sobre o jogo tecnicamente falado. Os jornalistas têm cada vez menos espaço. Pode ver a programação do Sport TV, da Fox, da ESPN esse ano, que era uma emissora que sempre se caracterizava por ter jornalista falando, já tem um monte de jogador falando. E se você tinha preconceito com o esporte, o jogador de futebol tem um pouco de preconceito com jornalistas que nunca atuaram no meio. Meu relacionamento com ele sempre foi ótimo, e eu vejo a função do ex-jogador como complementar à nossa. Então, por exemplo, não cabe a mim falar se o jogador tinha que chutar de trivela, de 2 dedos, isso deixa que o Júnior fala essa parte que eu. De dentro de campo, né? A minha parte é fazer jornalismo. Eu acho que são complementares as visões, e o Sport TV busca essas visões nas suas transmissões, colocando sempre um jornalista ao lado de um jogador. Gosto muito desse formato. E não vejo como problema a entrada de jogador nesse meio, que é igual você chamar um baterista para falar sobre um show. Ele vai ter uma visão, o jornalista vai contar a história da banda, a notícia, mas o cara vai dar uma visão técnica, assim, só quem toca, só quem joga pode ter. Então eu acho que são trabalhos complementares, não vejo como perda de mercado. Vejo que isso obriga a gente a fazer cada vez mais jornalismo. Então eu acho que é um erro você querer ser uma enciclopédia do futebol, porque a nossa profissão não se resume a isso. Tem pouca gente, e eu acho que quem souber dominar isso vai fazer diferença no mercado, disposto a vir para o esporte para fazer jornalismo, ou seja, investigar, apurar, dar furo de reportagem, fazer tudo que se faz fora do esporte.
E o esporte tem uma grande geração de comentaristas que são grandes jornalistas. Noriega, o LED, o PVC, o Mauro Betting, Arnaldo Ribeiro, uma galera que é muito apuradora, muito fuçadora, dá notícia. Então eu acho que assim, você não pode se fechar para esse lado investigativo, para esse lado de repórter. Futebol é um universo muito rico, tem muita falcatrua para se debruçar. Os clubes têm que ser melhor cobertos pela imprensa, o dia a dia dos clubes. E eu acho que a dica que eu dou é essa. Venha para o esporte, você vai fazer a diferença aqui sendo jornalista. E não sendo só uma enciclopédia, recitando dados e números e dando a sua opinião sobre o jogo. Tá certo. E uma pergunta aqui que não estava nem no script, eu preparei chegando aqui. Eu assisti durante a Copa do Mundo. Primeiramente, antes de entrar nesse mérito, eu queria saber como foi trabalhar uma Copa do Mundo dentro do Brasil, como jornalista, profissionalmente falando, lógico. Uma Copa aqui no Brasil é diferente mesmo? Você sentiu esse clima, profissionalmente falando também? Cara, primeiro eu vou te dar uma visão bem egoísta, assim. Eu fiquei chateado da Copa ser aqui porque eu não viajei. Então eu pude conhecer a França em 98, pude conhecer a Alemanha em 2006, pude conhecer a África do Sul. Passei mais de 40 dias nesses lugares. Então dá uma frustração, poxa, não vou viajar. Esse é o lado egoísta da coisa. Segundo é que a gente sabe que quando uma Copa é no Brasil, a gente vai sofrer muito mais, vai trabalhar muito mais. Né? Foi um trabalho insano, assim. Eu fiz até uma preparação física para aguentar, porque foi um trabalho insano mesmo, assim. Não sei como a gente terminou vivo aqui no Sport TV essa cobertura. E, cara, acontece muito, que é o meu receio, assim. Eu fiquei muito em estúdio e você acaba tendo pouco contato com a rua, que é a coisa que mais mata o jornalista quando você fica numa redoma de vidro e você não consegue interagir com as pessoas. Eu acho que eu sou mais capacitado para falar sobre a cobertura do Sport TV do que sobre o clima no país, porque foi um clima que eu vi muito pouco. Você não esteve muito na rua. Eu fiquei muito tempo no estúdio, muito tempo ilhado, vi muito jogo pela TV. Do pouco que eu acho que trouxe grandes ensinamentos para a gente a Copa. Eu queria poder estar mais na rua para poder falar sobre isso. Eu fui a quase todos os jogos do Maracanã, foi uma experiência bacana. Eu tentei o máximo que eu pude. Então, a todo jogo que eu fui de metrô. Você chegou a sair do Rio nessa Não, Copa do Mundo? Porque eu fazia os programas diários. Sim. Então, eu tentei o máximo que eu pude me misturar à população, ir de metrô. Por mais que a gente tenha carro, credencial, eu queria ir de metrô para ver como é que estava funcionando. Tentei circular muito por Copacabana no meu raro tempo livre que eu tive. Junto com os argentinos. Tentei o máximo que eu pude. Vi a final da Copa no meio da torcida da Argentina. Fiz questão de não ficar... Deve ter sido uma experiência sensacional. Foi legal. Então, mas foi uma experiência que eu não vivi esse clima da maneira como muita gente viveu. O que eu acho que foi o grande ensinamento é que a gente foi muito catastrofista com relação às coisas do Brasil. A gente teve um complexo de vira-lata muito grande. E não estou falando aqui de falar de estouro de orçamento, tudo isso a gente tem que fazer sempre. Mas a gente vendeu uma imagem que claramente ela não se concretizou. Que seria um caos, tudo ia dar errado, que a Copa ia ser um grande fracasso. A Copa foi um sucesso estrondoso. Nas muitas Copas, eu fui a 3 Copas antes dessa. Eu nunca vi gente tão satisfeita com uma população, com a maneira como você conseguia se misturar à vida cultural de um país, como aconteceu aqui. Foi um negócio impressionante. Isso não tira a nossa obrigação de continuar buscando os números, Sim, os roubos e etc. E acho que foi isso. Acho que esse foi o grande ensinamento. Já que, tecnicamente, os jornalistas mais sérios assim, não esperavam grande coisa do Brasil. É claro que o 7-1 é algo fora do comum. Mas acho que esse foi o grande ensinamento da gente. A gente foi muito complexo de vira-lata, eu acho, para realizar essa Copa. E eu me incluo nessa turma. mas teve um lado bom, né, de ter você ficado em estúdio, né? Você fez um programa histórico, que foi o Campeão, né, com Lothar Matheus, com Fábio Canavarro, Carlos Alberto Torres, Passarella. Eu ficava esperando aquele programa porque realmente ia ser sensacional, com a tradução simultânea em 3 línguas diferentes, então realmente sensacional. Como foi essa experiência? Bom, foi mais uma coisa da minha carreira que não foi planejada. Quando eu fui para Playboy, a placar tinha fechado, eu tinha contratado para Playcar, o placar fechou, vai para Playboy. Depois a Veja me chamou, nunca tinha pensado em trabalhar com política. Quando eu vim para a redação, nunca na minha vida tinha pensado em apresentar programa. Eu era chefe de redação, fui contratado para ser chefe de redação do Sport TV. E aí um dia o diretor maluco falou assim, o que você acha de apresentar um programa? Eu falei, não, você tá maluco. E esse programa foi a mesma coisa, o Campeão. O apresentador seria o Pedro Bial,
Depois o Nelson Mota, que entendia que tinha que ter um apresentador galáctico para lidar com essa turma. E eu ia fazer o seleção e o redação durante a Copa. E aí o Bial estava com o programa dele na Globo, não pôde fazer, o Nelson Mota também não pôde, o canal foi se vendo sem opções. E eu já estava ajudando a fazer pilotos. Né? Na TV a gente faz muito teste. E eu já estava ajudando a fazer piloto. Daí, dessa ideia de eu fazer o piloto, veio a... Poxa, por que o Rizek não apresenta então esse programa? Então caiu no colo, o plano original não era comigo na apresentação. E o desafio maior não foi apresentar o programa, não. Foi a preparação que a gente teve de 2 meses até chegar no formato. Porque você traz tradutores, quando o tradutor que fala espanhol fluente fala em bola no ascensor, que como os argentinos se referem a chuveirinho, ele fala bola no elevador. Ele não é um cara de futebol, ele traduz congressos médicos, letra, né? Política, congresso de arquitetura. O cara pode ser um baita, então tradutor, ele não tem cultura. Você pega uma gíria de futebolística de alemão, exatamente, argentino, italiano. E eu comecei a perceber que eu falo espanhol, por causa das coberturas que eu já fiz, opa, tem alguma coisa errada nessas traduções aqui. Do alemão não falo nada, então... Aí começamos a treinar os caras, fazer com que eles vissem muitas discussões de mesa redonda no YouTube, começassem a ver jogos na internet em alemão para pegar as expressões. A gente foi treinando o ritmo com que eles falavam. Ó, peraí, eu não estou ouvindo legal aqui, isso aqui quando chegar... E hoje tem uma experiência de ouvir gente no ponto. Imagina o Matheus, o Canavaro. Então foi um treinamento árduo, diário, de 2 meses, para a gente afinar como seria o funcionamento da tradução. E ali eu acho que foi muito importante, muito mais do que na apresentação do programa, mas para afinar, ter um jornalista que estivesse afinando, ali, envolvido com o processo. Ó, falou rápido, não pode ser, você tem que falar mais devagar assim, o alemão fala mais rápido que o fulano. E a gente começou a contratar pessoas que interpretassem o Canavaro, o Passarella e o Matheus nos nossos testes. Porque não bastava alguém falando alemão, tinha que ter alguém que falasse mais ou menos como falariam o Canavaro. Isso foi um grande trabalho que a gente teve que fazer. Acha no YouTube o Canavaro falando e mostra para um jornalista que está ganhando cachê para interpretar o Canavaro. Ó, quero que você fale como o Canavaro. As ideias que ele tem. Ó, quero que você seja rabugento como o Matheus. Com as ideias que normalmente ele tem e que ele mostrou nesse vídeo aqui. E deu tudo errado em todos os testes. Sempre teve alguma coisa errada. Um alemão que entrou em cima de um italiano. Sempre deu alguma coisa errada. Milagrosamente, no dia de estreia foi tudo limpo. Essas coisas, desses milagres que eu não sei explicar. Aquele negócio, ninguém sabe o que está acontecendo nos bastidores. Né? Não sei explicar, mas deu tudo errado todos os dias. No dia da estreia e nos programas seguintes deu tudo certinho. E acontece o contrário também, né? Dá tudo certo e no dia dá alguma coisa errada e as pessoas acharem que não foi... Nesse caso foi muito louco. Deu tudo errado. E aí os caras chegaram na véspera, se conheceram na véspera. Também como é que eles se dariam uns com os outros, ninguém sabia. E para nossa sorte, eles estavam muito afim de fazer o programa. Muito orgulhosos da lembrança. Eu sinceramente não fazia ideia disso, porque eles pareciam realmente estar bem inteirados. Não, assim, eles primeiro assim, é bom contar, eles não estavam aqui por grana, porque o dinheiro que a gente pagou pro Canavaro, para ele não dá nem para ele comprar um terno, ele é Armani, tem roupa da Armani por da vida de graça, ele tem casa no mundo inteiro, a conta bancária do Canavaro faz um cachê do Sport TV parecer uma piada para ele. O jornalista pode mudar a vida, para ele aquilo não é nada. Né? Então eles não estavam aqui por dinheiro, eles estavam aqui realmente pelo prestígio, tanto que eles eram muito preocupados. E aí, como é que foi a audiência? Como é que está a recepção do público? E assim, eu depois até brinquei que jornalista dá muito mais trabalho que Canavaro, Matheus, marra zero, sim, marra zero. Eles tinham um camarim, eu tinha outro, porque eu achava que não era legal misturar. Eles pediram para que tudo fosse junto, porque era a mesma equipe. Estranharam que eles não tinham uniforme do Sport TV, que eles queriam ter uniforme também. Eles estavam super engajados, compraram a ideia. E aquilo foi muito legal, vê-los empolgados, entrosados, muito afim. Aquilo tudo era real, a rivalidade do Passarella com o Matheus, eles têm mesmo aquela rivalidade. E acho que o programa passou isso aí, que os caras estavam afim de estar ali, estavam orgulhosos de ter sido escolhidos. E nas Olimpíadas vem mais aí. Vocês não têm ideia do timasco sendo montado por campeão das Olimpíadas. Imagino. Pensando em esporte, né? Futebol, lógico, mais importante, mas esporte de uma maneira geral. Quais são os seus ídolos esportivos? Geralmente pessoas que ultrapassaram o esporte. O Muhammad Ali, por tudo que ele representou, a luta dele contra a guerra no Vietnã, a luta dele por direitos iguais para brancos e negros, o discurso dele, o que ele é como personagem,
um cara que abriu mão de um título de campeão do mundo para não ir lutar na guerra do Vietnã. O Muhammad Ali, acho que é assim, um cara que eu admiro muito. Aí eu me divirto muito com o Maradona, que foi o maior jogador que eu vi jogar. Me divirto muito com o Maradona, mas na questão meramente técnica e acho que ele é um personagem muito divertido. É bom a gente ter personagem bufão. Falta isso no futebol hoje. É um bufão, não leva a sério o que ele fala, mas eu como idolatro o Maradona como jogador e me divirto pela figura que ele é. E o jogador em campo que eu vi jogar, que mais me deixou de boca aberta assim, é o Zidane. Vi o Zidane jogar algumas vezes ao vivo e acho que só quem viu o Zidane ao vivo consegue entender a genialidade que é o cara decidir um jogo só tocando de primeira. Então acho que esses três assim são pessoas que me deixaram assim, marcar a minha vida. O Muhammad Ali pela personalidade que ele é e os outros dois por aquilo que jogaram. Você diria então que o Zidane foi o maior jogador que você viu jogar de uma maneira ao geral? Ao vivo, no campo? No campo? Não, eu vi o Maradona em vídeo, né? Sim, mas que você pôde acompanhar, tanto em TV quanto em campo. Zidane foi o maior que eu vi jogar foi o Maradona, porque eu tive idade para ver o Maradona jogar ainda, né? Mas no campo, acho que o Zidane é o que mais me impressionou. Nunca vi nada igual, assim, no campo, a inteligência. Eu lembro na Copa 2006, na véspera, que o Ronaldinho Gaúcho era o melhor do mundo, eu discutindo com um rapaz que tinha inclusive o mesmo nome que eu, falando que o Ronaldinho Gaúcho era o melhor de parada, ele falou: você vai ver o que o Zidane vai fazer nessa Copa. Eu acho que ele devia ter ido no futuro e voltado, porque o Zidane acabou e eu mudei minha opinião. Realmente, o Zidane e o Ronaldinho Gaúcho teve uma fase de 3 anos espetacular, mas o Zidane... Eu fui massacrado, porque na véspera desse jogo estavam discutindo o Ronaldinho e o Zidane, e eu disse que o Ronaldinho engraxava a chuteira do Zidane. Então você era do grupo do meu amigo. Não, acho que o Zidane é espetacular. E o Zidane em 98 marcou também minha carreira, porque eu cobri a França, mas eu não dava nada pelo Zidane. Não tinha tanta TV a cabo quanto hoje, a gente acompanhava bem menos o futebol europeu. E aí o Olé da Argentina tinha uma parceria com o Lance, eu estava lá pelo Lance na França, e pediram para o jornalista brasileiro fazer um texto por que o Brasil vai ser campeão. Aí o otário aqui topou fazer um texto, sou péssimo em prognósticos, e a primeira linha era assim: Zidane não é Maradona, não é um jogador capaz de ganhar a Copa do Mundo. Obviamente o texto já embrulhou peixe, bem, né? gafe, uma gafe grande. Mas a partir dali eu segui muito de perto o Zidane, e em 2006 ver o Zidane jogar naquela Copa foi um negócio assim muito marcante. Agora um assunto que nem todo jornalista gosta de falar. Todo jornalista tem o seu time de coração, porque é um ser humano como qualquer um, ainda mais quando se gosta de futebol. Claro. É difícil manter a imparcialidade, ou isso é algo de começo de profissão que depois você vai se habituando? E se você quiser falar seu time também. Não, eu só não falo no time que vocês estão gravando, mas se na rua eu respondo numa boa. Não acho que a gente tem que fazer disso um mistério. Um mistério e muito menos uma mentira, né? Tipo, eu não tenho time. Mentira, isso ninguém acredita mais. Isso é uma mentira. Acho que isso é uma questão muito pessoal. Eu não me sinto confortável para dizer o time publicamente, porque eu acredito que o jornalista, quanto mais ele tiver de imparcialidade na imagem dele, melhor. Então, por exemplo, eu usava brinco quando eu entrei aqui no Sport TV. O diretor me convenceu que as pessoas não reparam no seu brinco, elas têm que reparar só no seu comentário. Esquece que você usa brinco. Aqui tem que ser uma figura neutra. Eles têm razão. E é uma questão muito de segurança, né? Tem muita violência no futebol brasileiro. A gente recebe muita ameaça, por incrível que pareça, ameaça de morte, disso, de aquilo, a sua mãe, né? E eu já tive problemas para sair de estádio no Brasil, inclusive sendo acusado de ser torcedor de um clube para o qual eu nunca torci, mas seu fulano, você é isso, quase não consegui sair do estádio. Essa é uma questão. E é óbvio, todo mundo que trabalha com futebol é apaixonado por futebol, e quem se apaixona por futebol começou apaixonado por um clube. O que eu acho sobre isso é o seguinte: você tem um clube, todo mundo tem o seu clube, mas se um jornalista vascaíno, por exemplo, é incapaz de se emocionar, de ver a beleza do momento, daquele gol do Petkovic, por exemplo, se o cara ele fica mais bravo do que emocionado naquele momento, sugiro que ele procure outra profissão. Rapaz, tem gente ali atrás das câmeras que tá pensando um ali pouquinho. Ele vai ter que dar a beleza daquele momento, o que foi aquele momento, ele vai ter que falar sobre isso. Eu já chorei por causa do meu clube várias vezes, mas na hora que você está escrevendo uma crônica, você não está escrevendo uma crônica de torcedor, né? Seu clube sofreu uma derrota cruel, dura, doída, mas alguém está vibrando com aquilo. Você teve que escrever uma crônica numa derrota muito feia do seu time que você... Brasil e França 98 foi uma vergonha. Eu não conseguia
tremia, não conseguia escrever. Foi um grande ensinamento, inclusive. Eu fui pro estádio para comemorar o título, não para trabalhar. Eu estava totalmente desarmado, o Brasil ia massacrar a França. Depois daquilo eu me policiei muito, eu fiquei mal depois do jogo, senti a derrota do Brasil e trabalhei muito mal depois do jogo. Aquilo é um grande ensinamento. Do que a gente não pode fazer. O correto ali era ver a beleza do espetáculo. Milhares de franceses alucinados comemorando o primeiro título da França, contra todas as expectativas, contra o Brasil, Saint-Denis lotado, e eu não consegui passar a emoção do que era aquele momento. Estava triste pela derrota do Brasil. Então, eu acho que esse é um ponto. E segundo, que eu acho que a imparcialidade total, a gente vai sempre perseguir a imparcialidade, mas ninguém consegue ser 100% imparcial. Quando você já escolhe as palavras que você vai usar, quando você já escolhe a foto, o título, ao editar um termo, você já está sendo parcial, você já está, mesmo que inconscientemente, tomando partido. Por isso que eu acho que a imparcialidade ela tem que ser sempre a nossa mira. Eu tenho que me policiar para ser o máximo imparcial que eu conseguir. 100% ninguém vai conseguir nunca. Mas eu acho que é um pouco subestimar a nossa inteligência, achar que porque o fulano é Botafogo, ele vai dizer que o gol foi irregular ou irregular por causa disso. Porque o fulano é Flamengo, ele não vai ter isenção para dizer se a bola entrou ou não entrou numa imagem, porque a paixão clubística dele é de um lado. Então, só se não menosprezem a nossa capacidade. Todo mundo tem suas preferências eleitorais, o cidadão vota no Aécio, mas ele vai ter que fazer uma reportagem sobre a Dilma da mesma forma, buscando essa imparcialidade. Então eu acho que é muito simples isso aí, não acho que seja um grande desafio. Se virar um desafio, um dilema para alguém, procure outra profissão. Já tive gente que eu recomendei que procurasse outra profissão. Quando o Corinthians perde do River Plate, aquela Libertadores que destruíram o Pacaembu, os corintianos da redação da Placar foram muito zoados. Vocês não têm ideia do que foi a redação da Placar naquele dia. E um dos corintianos zoados perdeu a Fair Play, quis bater no outro na redação. Eu chamei para conversar e falei, olha, acho que procura outra revista. Se você bate em alguém para uma gozação de futebol, você não pode trabalhar com isso. Aí vai entrar na torcida organizada, né? Vai fazer outra coisa, cara. Vai trabalhar com uma super interessante, na Playboy. Acho que é simples isso aí, não tem muito mistério, não. Tá certo, Isaac. Muito obrigado. Agora, acho que quem se sente numa boa para chegar e falar o clube dele, quem acha que já tem um tamanho, como o Juca Kfouri, por exemplo, fazer o seu tal clube. Que aquilo tá acima já da profissão dele. Acho que tem que ter regra, cada um. Eu não me sinto confortável. Prefiro que no ar não me vejam como corintiano, São Paulino, palmeirense, flamenguista, cruzeirense. É por isso que eu não falo gravado, mas depois a gente conversa. E, Isaac, eu queria pedir só para você dar um recado para o pessoal da faixa, que está começando comunicação agora, comunicação social com a gente. Dá um recado para eles, por favor. Galera, eu vou falar para vocês o que já falavam para mim, então não mudou muito desde então, desde que eu comecei a fazer jornalismo em 93. O mercado está duro, está cada vez mais difícil, a crise do impresso diminuiu demais as nossas possibilidades, a vida não está fácil, então não esperem ficar ricos trabalhando com isso, mas certamente quem gosta de jornalismo, quem gosta de esportes, vai ter uma vida de grande realização, vai ter uma vida de... Assim, eu tenho a coisa mais legal que eu fiz na vida foi prestar jornalismo. A melhor decisão que eu tomei na minha vida foi prestar jornalismo. Tenho o maior orgulho de ser jornalista. Conheci minhas duas mulheres com quem eu me casei e me separei na faculdade. Os amigos da minha vida eu fiz na faculdade. Então a melhor coisa da minha vida foi prestar jornalismo. Espero que para vocês também seja. Valeu, Rizek. Muito obrigado aí pela entrevista. Tá? Obrigado mesmo. Pessoal da faixa, esse foi o André Rizek. E Gutierrez, brigadão aí pela oportunidade de fazer esse trabalho. Gostamos muito.